Bom, gente, no último vídeo a gente parou aí na criação do nosso layout no HTML, tá? Então a gente já estruturou o nosso topo aí. Hoje eu vou estar estruturando a barra de tarefas, colunas, rodapé e a nossa barra de tarefas do rodapé também, tá? Então, eu vou aqui em documento, vou abrir lá o meu site com bloco de notas, tá? Dentro do Observer. E uma pergunta, né, que um internauta me fez. Ele perguntou para mim: eu posso estar criando o site e não precisar estar instalando o Observer? Tranquilo. Você dando 2 cliques aqui nessa página, ela abre aqui, como você pode ver, tá? A partir do momento que você cria um HTML e você salva ele em HTML ou em PHP independente, tendo o index, o PHP não abre, mas o index ele abre sim, entendeu? O HTML ele abre já direto no navegador. O PHP não, o PHP você precisa do Observer para estar emulando esse PHP. Já o HTML não, ele é um tipo de linguagem bem mais simples do que o PHP, então o navegador já reconhece e já abre ele, tá? Então, para quem não quiser instalar o Observer, tranquilo, dá para você criar as páginas HTML utilizando o bloco de notas sem estar precisando instalar o Observer. Eu só uso o Observer caso a gente precise utilizar alguma coisa sobre o banco de dados, a gente pode emular o banco de dados no Observer, tá? Mas caso você não vá utilizar banco de dados, você não precisa estar colocando ele, tá? Então, legal. Já vou abrir aqui ele com bloco de notas, né? Tá? Deixa eu fechar aqui a minha pastinha. E eu vou estar aqui aumentando um pouco a fonte, né? Que o pessoal estava falando aí que não estava dando para enxergar nossa fonte. Mas aí eu acho que ficou um pouco gigante demais, né? Para mim. Dar um OK aqui, um 14 aqui eu acho que vai estar, que fica legal e interessante para todo mundo. Eu acho que todo mundo consegue ver aí no vídeo, né? Então beleza, no último vídeo a gente colocou o header, né? O header é o nosso topo, como a gente lembra lá, como a gente viu, tá? Então esse é o nosso header, tá bom? Vamos agora estourar nossa barra de tarefas, tá bom? Então a gente vai colocar lá a nossa tag de comentário, né? Então vamos ver aqui e vou escrever lá, né? Colocar minha hashtag e vou colocar lá sidebar abre e fecha chaves, tá? E aqui eu vou colocar as mesmas proporções que eu coloquei aqui no header, tá? Só que eu vou diminuir o meu widget e meu age, tá? Então eu posso copiar o código, tá bom? Então copiei o código. Ele vai ter 1024 também. Só que aqui eu vou colocar vou deixar 50 pixels mesmo. Depois disso, né, eu vou aqui mudar a cor. Para mim tá diferenciando cada objeto aí pra gente estar vendo. Então vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E vou atualizar aqui. A gente viu ali que a nossa barrinha ela já ficou com outra cor, tá? Ela já ficou amarelo, como a gente pode ver. E o segmento, aqui eu posso ver, aqui eu estou criando em outras cores para me seguir, identificando cada ato e cada coisa que eu estou colocando na minha página, tá? Então é isso aí, vamos lá, vamos agora estruturar as 3 colunas do centro, tá? Podem ser 2, dependendo do site que você vai criar. Então eu vou copiar já aqui, ele já com o código, tá?
Só vou colar e vou trocar aqui, tá? Como a gente lembra, deixa eu só mudar aqui o nome, que eu esqueci de trocar o nome e colocar aqui, barra de tarefas, tá? Então essa é a nossa barra de tarefas e eu coloquei essa proporção, tá bom? Aqui também eu já vou mudar a cor, né? E mudar aqui o sidebar. Deixa eu colocar aqui, colunas laterais, tá? E eu vou apagar tudo aqui e vou colocar um ponto. Vou colocar ponto, vou escrever colunas, underline, laterais, tá? Que é o nome da minha classe. O que eu vou fazer aqui, nessa classe, eu vou estar diminuindo aqui o meu width, né, que é a minha largura, e vou estar aumentando um pouco aqui a minha altura, né, só a altura da nossa coluna ali, tá? Então eu vou colocar aqui um 400 pixels, 400 não, vou tirar o nosso weight, que ela vai aumentar conforme o nosso conteúdo nela, tá? É como a nossa div geral, entendeu? Cada vez que eu colocar um conteúdo na minha coluna, ele vai aumentar automaticamente, sem ele precisar estourar, né, o tamanho da coluna. Porque se eu colocar um weight fixo, por exemplo, se eu colocar um weight de 300 pixels e eu colocar um conteúdo dentro dessa coluna de 400, ele vai estourar, tá? Ele não vai continuar seguindo, né, como padrão. Então a gente não quer isso, tá? A gente não está querendo isso. Então a gente só vai colocar um width. Então eu vou colocar aqui um 250 pixels. Vamos ver se vai ficar legal. E vou colocar float. Vou escrever left. O float é para a gente flutuar a nossa coluna, né? Para que fique uma ao lado da outra, tá? Se a gente não colocar um float, ela vai ficar uma abaixo da outra. Eu não quero que ele fique abaixo, quero que ele fique, né, um ao lado da outra. E aqui embaixo, né, eu vou colocar aqui, né, coluna central ou posts, tá? A gente pode deixar assim. Aqui eu não apago a hashtag, aqui eu deixo normal e vou escrever assim, ó, coluna centro, tá? E aqui também eu vou tirar o meu weight, tá bom? Vou colocar um tamanho aqui de width para minha coluna central e também vou dar um float, tá? Também float left. Vamos ver o que vai acontecer lá no nosso site. Vamos dar um Ctrl S na nossa página, né? Então atualizei. A gente pode ver aqui que o nosso conteúdo ele ficou a primeira coluna aqui, ela deu um float a right para lá, e nossos outros conteúdos eles colaram aqui no canto direito, tá? Por quê? Porque eles não têm um certo float, tá? Por isso que ele faz isso. Então ele fica abaixo das outras colunas, tá? Então a gente vai arrumar isso daí e a gente já vê o que vai acontecer, tá? Então vamos lá. Vamos estar arrumando já essa parte. Então aqui eu vou colar mais 2 vezes o nosso código. Aqui eu vou colocar barra de tarefas rodapé. Rodapé. Tá? E aqui eu vou escrever só rodapé. Ou tá? Então aqui eu vou apagar nosso sidebar e vou escrever sidebar. Nem precisava apagar, né? Era só colocar sidebar footer. E aqui a gente só troca para footer, tá bom? Então a minha barra de tarefa ela vai ter 1024 normal. E aqui eu vou colocar um 30 ou
menos 25. Vou colocar ele com a metade lá de cima. Aqui o nosso banner aqui vai ter 250 de altura. Vou dar um Ctrl S. Só vou trocar a corzinha aqui, né? Só para a gente ter uma definição do nosso conteúdo. Então eu atualizei aqui. A gente pode ver que as nossas colunas elas estão atrás também, tá? Então eu vou aqui dar um float nas duas para a gente ver o que vai acontecer, tá? Ou eu vou dar aqui, ó, um display block só para mim ver o que vai acontecer, tá? Só para a gente ver o que vai acontecer. Não vamos deixar assim, mas só para a gente ver o que vai acontecer na nossa página. Não aconteceu nada, tá? Deixa eu tentar mais uma coisa aqui. Dar um Ctrl S aqui. Eu vou colar esse código também aqui, tá? Vou dar outro Ctrl S. Vamos ver aqui o que acontece, né? Se acontecer alguma coisa, acontece, né? A gente pode ver que aqui nossa barra de tarefas, ela ficou abaixo das nossas outras colunas. Aí você vai me perguntar, pô, o que você fez, né, para acontecer isso? Para fazer com que eles ficassem abaixo sem dar um float. Eu apliquei o Clear Body. O que acontece? Ele bloqueia essas divs para que as outras elas não façam efeito nas demais, ou seja, na barra de tarefas rodapé e no rodapé. Então, essas colunas aqui, elas não vão interferir mesmo com float nas nossas divs abaixo, tá? Que é o barra do rodapé e o rodapé. Então, não vai ter nenhum problema isso, tá bom? Porque se eu der um float, ele vai ficar alinhado aí na esquerda. Tanto é que não vai fazer diferença, mas como eu estou falando sobre o código no bloco de notas, eu quero deixar vocês bem afiados nessa parte, tá bom? Então, depois da gente ter feito isso, vamos dar uma arrumada aqui, ó, nessa coluna, que a gente pode ver que aqui esse espaço ficou muito pequeno para ela, tá? Então, a gente vai lá ver, tá? Então, a gente vem aqui no coluna central. A gente viu aqui, ó, que 550 foi muito. Vou colocar aqui um 530, tá? E vou dar um Ctrl S. Vamos lá atualizar nosso código. Mesmo assim, ainda ficou um pouco grande. Ficou ainda pequeno, né? Grande não. Então, aqui no colunas laterais, eu vou diminuir aqui para 230. Vou dar um Ctrl S. Vou salvar. A gente vê o que vai acontecer. Aí, agora sim. Agora eles ficaram certinhos, tá? Mas aí, a gente ainda tem um certo espaço aqui, né? Vamos colocar esse espaço aí. Então, se a gente juntar aqui 460 com 530, a gente vai ter o total de 490. Tem 1024, 490, 990. A gente tem um total de 1024. Então, a gente vai adicionando para a gente ver. Então, 990, 1000, certo? 1010. 1020 e 4. Vamos dar um Ctrl S, vamos lá ver, né, se ficou certinho. Ainda não, a gente vai diminuir um pixel, né? Vamos diminuir os 4 pixels que a gente colocou, 245 por 545. Então a gente vai atualizar aqui. A gente viu que diminuiu, mas não encaixou. Deixa eu diminuir os 5 pixels aqui. Então Ctrl S. E vou atualizar aqui novamente. Não fez nenhum efeito. Diminuiu um pouco, mas não fez efeito. Vou deixar 240 mesmo. Então a gente vê. Vamos atualizar. Ainda não encaixou. Nossa. Pode ser por isso, né, que não estava encaixando, tá? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu atualizar novamente. Não encaixou ainda, só aumentou. Vamos atualizar. E ainda sobrou aqui, ó, uns 5 pixels, né? Então vamos colocar aqui nas nossas colunas, né? Vamos dar um Ctrl S e vamos lá ver o que acontece. Então a gente vai atualizar aqui. E foi muito, tá? Vamos colocar 3, dar um Ctrl S. Atualizar. E ainda sobrou um. Era diferença de 1 pixels aí, né? Ctrl S. Vocês estão vendo que é um pouquinho chato, né? Pra gente aí tá criando o nosso site em HTML por causa disso. Que a gente tem que fazer certinho para encaixar tudo bonitinho no nosso site, tá? Então, a gente pode ver aí, gente, que a gente já estruturou o nosso layout. Nosso layout está pronto, tá? A gente deixou aí todas as nossas as nossas divs centralizadas e com seus tamanhos certinho para que a gente agora possa estar colocando o nosso template pronto do nosso site, tá? Próximo vídeo eu venho já com o template pronto para a gente estar montando esse site, essa página, tá? É um site, a gente vai criar todas as páginas, eu vou estar mostrando para vocês tudo e como que a gente vai estar criando certinho, bonitinho, para que fique bem interessante, intuitivo e legal o nosso site, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês, espero que continuem assistindo os vídeos, tá? Porque ajuda bastante e também pelos conceitos dos códigos, tá? Fui nessa, até um próximo vídeo e tchau, tchau. Yeah.